Vamos lá, gente. Vamos para mais uma aula do nosso canal Aulice. Depois de começar as crianças do salão de brinquedos, eu posso começar a gravar a minha aula desse lindo sofazinho que eu não quis tirar do lugar. Então vamos lá, gente. Uma das dúvidas que os alunos têm é o que é sintaxe. Sintaxe nada mais é do que o estudo da relação das palavras entre si em um enunciado. Mas antes da gente tentar entender o que são orações subordinadas, orações coordenadas, sujeito e predicado, a gente precisa primeiro entender o que é uma frase, certo? Então vamos lá. Frase é todo enunciado capaz de transmitir uma ideia com sentido completo, beleza? Então vamos lá. Uma frase, ela pode ser nominal e ela pode ser verbal. Gente, às vezes o pessoal acha que gramática é um bicho de sete cabeças, mas o próprio nome aqui nos indica do que se trata. Nominal refere-se a nome, certo? E verbal a verbo. Então, se eu tenho uma frase nominal, significa que ela é composta apenas por nomes, como por exemplo, socorro, quanta bagunça, certo? Enquanto uma frase verbal é aquela que possui pelo menos um verbo. Então, nós temos: você foi ao mercado? Você sabe cozinhar? Nesse caso, nós temos frases, além de frases verbais, frases interrogativas. Nós temos vários tipos de frases, mas depois nós vamos estudar melhor isso, certo? Então, frase verbal, eu tenho um verbo, e frase nominal, apenas nomes. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, só retomando, frase verbal, eu posso chamar de oração, que é igual ao enunciado com um verbo, senão não vai ser uma oração. Bom, se eu tenho um verbo, isso significa que eu tenho uma oração apenas. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Então, a quantidade de verbos vai indicar também a quantidade de orações. Então, quando a professora perguntar quantas orações eu tenho neste período, basta você contar os verbos. Agora, se você não sabe o que é um verbo, no próximo... Aí volta para a sexta série! Exatamente, porque aí eu pergunto, tem ali a frase: o livro está na mesa, qual é o verbo? Livro! Mesa! Aí não dá, gente, vocês conjugam mesa. Eu meso, tu mesas, ele mesa, nós mesamos, vós mesais, eles mesam. Vocês não conjugam, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma oração, porque eu tenho um verbo aqui. O verbo falo, vem de falar. Falar é um verbo. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, certo? Então isso está indicando uma ação. Eu não falo palavrão, mas agora a gente tem a Lígia. Eu não falo palavrão, mas a Lígia fala. Eu se fala. Então aqui eu tenho dois verbos, certo? Eu falo, não falo, e tem a Lígia fala. Eu tenho dois verbos, portanto eu tenho duas orações. Então, lembrem-se, para saber a quantidade de orações, em um período basta contar quantos verbos eu tenho. Se eu tiver 3 verbos, eu tenho 3 orações. Se eu tiver 4 verbos, eu tenho 4 orações, e assim por diante.